1h06, é o Sala de Redação, uma segunda-feira depois de uma rodada que o Grêmio se tornou vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, ganhando da equipe da Ponte Preta por 2-1, e o Inter perdendo por 2-1 para o Palmeiras, encerrou o turno em 7º lugar. Portanto, estamos aqui para falar com vocês, e eu começo com a pesquisa interativa, querendo a sua participação, e a pesquisa interativa pergunta o seguinte: depois de tanta discussão, será que o Lucas Leiva será mesmo titular do Grêmio? Pois é a pergunta que nós estamos fazendo. Tá legal? E tudo isso para calcário e argamassa Confie na Fida, Tintas Kirin, a tinta gaúcha. Quero lembrar que a Facate e a Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações na facate.com.br. Facate, escolha a qualidade, escolha a Facate. Um abraço para o Walter Santos, que está ouvindo Sala de Redação neste momento. Guerrinho, o que aconteceu com o Inter entre primeiro e segundo tempo lá no Allianz Parque? Mal escalado, né? Sem centroavante. Quem é que fez o primeiro gol do Palmeiras? O zagueiro. Claro, não tinha quem marcar, foi embora pra frente. Não existe time sem centroavante, cara. Por isso que ele custa tão caro. Vai jogar com dois caras de lado. Não, tu ganhando 1-0, o adversário te sufocando, tu tem a saída pelo lado, tudo bem. Agora, jogo normal tem que perturbar o zagueiro adversário, não pode dar vida mansa pra ele. Senão ele não precisa nem trabalhar, muito mal escalado. Aí no segundo tempo mudou tudo. É verdade que o Inter entregou o jogo no final, sim, mas parei um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Eu até fui de manhã vender a minha televisão. Tem duas bolas no travessão do Palmeiras, não conta aquilo? Sem goleiro, sem nada, aquilo ali não conta, aquilo ali não é chance de gol, nada. Então, o Internacional perdeu para um time que é melhor do que ele, bem melhor do que ele, que tem material humano, tem grupo. O Inter não tem. Entra o Maurício, cara a cara com o goleiro, erra. Dá pro Dudu aquela bola, sabe o que acontece? O fotógrafo vai trabalhar. Essa é a diferença. Então, tá bom demais para quem começou o Campeonato Brasileiro sonhando em fazer 45 pontos e escapar do rebaixamento. Tá bom demais. Agora, o Inter precisa fazer uma coisa. O Inter precisa focar aquilo que tem chance, que é a Sul-Americana. Não dá para ficar de olho nas duas. Eu não conheço e desafio alguém que me apresente quem come banana e assovia ao mesmo tempo. Escolhe uma das coisas, tu vai ser bem sucedido. Leonardo Oliveira, por que o Inter não foi melhor? O Inter adotou a estratégia errada, né, Pedro? E surpreendeu até a escalação do Mano, porque essa estratégia dele de usar os dois jogadores velozes na frente, ela já tinha dado uma amostragem ruim no jogo contra o São Paulo. Em determinado momento, ali por 20, 25 minutos do jogo, do segundo tempo, ele usou essa estratégia de Pedro Henrique e o Wanderson. E eles não se conversaram, não dialogaram. Para tu usar, ela é válida, claro que ela é válida, mas a partir do momento em que tu treine, que tu tenha um meia que no momento de ataque aprofunde mais o jogo, o time perde profundidade, a bola bate e volta. Outra, o Pedro Henrique e o Wanderson passaram o primeiro tempo todo recebendo a bola de costas. Eles não são jogadores para jogar de costas, eles são jogadores para pegar a bola e partir para cima dos zagueiros. E depois a gente pode aprofundar mais, a gente vai entrar no Grêmio. Eu vejo que o Mano e o Roger, eles têm o mesmo dilema. Eles têm dois bons jogadores e eles precisam encaixar esses dois. No Grêmio é o Vila Sante e o Lucas Leiva. Eu acho que até o problema do Roger ele é maior do que o do Mano. O Mano consegue, com uma formação, com uma outra ideia ou com outro sistema, encaixar Wanderson e Pedro Henrique. O Wanderson, quando ele sai do Inter, ele sai como um grande nome do time, ele se machuca. Só que o Pedro Henrique chega e sobe, né? Escala a hierarquia no grupo e vira uma referência técnica também. E o Mano está tentando encaixar os dois, porém, sem um centroavante. Aí eu concordo muito com o Guerra, que o time perde profundidade. E se a gente for olhar o alemão contra o São Paulo, o alemão contra o São Paulo tinha jogado bem, foi até injusta a saída dele, não jogando de costas, como pivô, partindo com a bola. E ontem contra o Palmeiras, exatamente da mesma forma. Ele construiu as melhores jogadas e fez o gol, partindo com a bola para cima do zagueiro. Enfim, é questão de estratégia. Ele errou a estratégia e aí acabou perdendo o jogo. Deixa eu te dizer o seguinte, tu lembra da Copa de 90, que a Itália com o Klinsmann e o Rummenigge, dois jogadores de velocidade, não centroavantes, ganharam a Copa do Mundo.
Vou te lembrar outra. O Palmeiras não tem centroavante e bota os dois baixinhos. Eu acho que o principal erro não foi nem estratégia. Eu acho que o principal erro foi colocar em campo um jogador que não conseguia caminhar, que é o Wanderson. Não, mas e tem, aí também o alemão não jogou. Tem um problema que é maior, tem uma questão maior, Pedro. Boa tarde para todo mundo. O Inter perdeu para o Palmeiras porque o Palmeiras é muito melhor do que o Inter. A gente não pode perder isso de... Por exemplo, o Vanderlan. Não para fazer aquilo que fez no primeiro tempo. Mas no segundo o Inter equilibrou. O Vanderlan, por exemplo, né, o lateral esquerdo. O Inter, liberando seus laterais reservas, quem ele tinha para escalar? Mercado pela direita foi um horror, né? Chegava a dar pena ele disputando com o Dudu. O Tauan Lara, que fez uma boa partida, né? Ele claramente precisa de mais sequência, mas é um menino, tem 18 anos. Enfim, o Inter sem Alan Patrick e sem Tyson, quem é o armador é o Maurício, como o Guerrinha disse, é um meia que entra na área e erra o chute. Né? O Johnny, que é um jogador que infiltra, quando ele entra na área, ele não sabe finalizar. Quer dizer, as limitações são enormes, assim, sabe? O Inter está, na verdade, no lugar onde a gente imaginava que ele pudesse estar. Ele não podia estar lá atrás, como estava no trabalho anterior. O Inter tem que tirar lições. Eu até nem condeno o Mano pela ideia dele dos dois extremos, porque ele pensou assim, olha, eu não tenho lateral direito, titular nem reserva. Mesma coisa do outro lado. Eu venho de um jogo que eu tomei 3 gols. Vou jogar com o melhor time do campeonato. Vou lá, vou me fechar, vou colocar o Johnny para ter vantagem numérica no meio, congestionar o meio campo, tentar jogar no contra-ataque. Agora, quando não dá certo, muda. Eu acho até que demorou para mudar. Em vez de ser no intervalo, podia ter sido antes. Tal era o absurdo que foi o primeiro tempo do Inter. E o Inter tem que tirar lições desse jogo. É como disse o Guerrinha. Jogou com 9 o primeiro tempo, os dois atacantes, um não podendo caminhar e o outro não recebendo bola. Não está proibido de tirar jogador no primeiro tempo ainda. Era tal o domínio do Palmeiras, era tal... Se não tem aquele VAR milimétrico ali, o Inter perdeu o jogo no primeiro tempo. Se não é aquilo ali... e o Mano reconheceu o erro e devolveu o time ao padrão anterior, tu vai ver como é que são as coisas. Saiu o Gabriel, um jogador de marcação, e aí o Johnny foi para aquela função e ainda acabou se defendendo melhor, inclusive, né? As bolas na trave que o Guerrinha feriu foram de cruzamento para mas área. o Gabriel é outra discussão, né, Diogo? Tem gente que gosta dele. Eu acho... eu acho que não limitado. Eu acho que passa por erro do Mano. O Mano que acertou muito, e que vem acertando muito, equilibrou o time. O Mano errou. O Mano coloca 2 jogadores de velocidade que estão jogando de costas. Outra, o meio-campo do Inter teve um jogador que ficou totalmente sem função. Talvez por inaptidão dele para fazer aquela função, que foi o Edenilson. O Edenilson foi uma figura quase nula no jogo. A descrição do Edenilson, e ele é muito criticado nas redes sociais, porque ele é o capitão do time, ele é um cara que tem na hierarquia do Inter tem um protagonismo, mas o Edenilson como o meia que na hora de defender fechava espaço, na hora de atacar tinha liberdade de ação, não funciona. Não é esse jogador. Edenilson é um jogador que parte de trás, é um jogador que marca e ataca o espaço, mas aí que já melhorou. Mas o Edenilson aí atacar... só para completar, Guerrinha, desculpa, aí quando o Mano mexe no intervalo, e aí o Maurício não é a última bolachinha do pacote, não. O Maurício, inclusive, ele é o terceiro meia na hierarquia do Inter. Mas o Maurício, quando tu tem um cara no meio que segura mais a bola, tu tem um centroavante que incomoda o zagueiro, que tá segurando os zagueiros lá e que tá segurando a bola na frente, o teu time entra no jogo. Mas isso no primeiro tempo o Inter não entrou no jogo. Ficou óbvio com 30 minutos. Eu acho que o Mano poderia ter mexido até antes do fim do primeiro tempo. Tão óbvio era isso. O problema do Edenilson, para o Edenilson atacar, o Inter tem que ter a bola. O Inter sem a bola não vai atacar. Como é que ele vai atacar sem a bola? Vai atacar o quê? Para dar um soco na cara de alguém? Não. O Inter joga sem a bola. O Inter passou o primeiro tempo todo correndo atrás do Palmeiras, sem bola. Como é que o Edenilson vai aparecer? Porque não segurou a bola na frente, Guerrinho. Não, porque não tem capacidade para segurar, não tem armador. O Maurício é muita manchete e pouco texto. Não, mas o Inter fez duas linhas de 4 com o Edenilson e o Depena no primeiro tempo, os dois na ponta, e aí por dentro dessa linha mais adiantada os defensores, Gabriel e Johnny. Aliás, nas poucas vezes que o Gabriel e o Johnny tiveram a bola, Depena não deu em bola, eles não conseguem nada. Acertar. O Gabriel e o Johnny têm dificuldade de fazer isso. Mas o Depena também é o caso do Edenilson, o Inter precisa ter a bola para dar para ele, para ele criar. Mas aí, Guerrinho, o Depena é um jogador que o Mano, por mérito dele, é um dos méritos do Mano ter puxado o Depena, que era um jogador que tinha jogado aberto como um ala, tinha jogado como um extrema pela esquerda, mas o Mano, numa conversa com o Depena, sugere, tu não quer jogar pelo meio, tem essa característica, pro Depena participar mais do jogo. O Depena jogando aberto, como ele fez contra o São Paulo, para marcar a subida do Igor Vinícius e do Rafinha, e contra o Palmeiras fechando o lado,
o Depena fica alijado do jogo. E aí tu não exatamente. tem ninguém que controle a bola no meio. O Maurício, eu vou repetir, não é uma sumidade, não é. Mas quando tu tem um cara que segura um pouco mais a bola no meio, tu tem um centroavante que te dá profundidade, tu consegue reter a bola na frente e aí teu time entra no jogo. Aí tu tem a bola por alguns instantes, tu troca passe. E vou te dizer, o Inter perdeu o jogo no segundo tempo, não pelo primeiro, no segundo, numa fatalidade. Num erro do Edenilson e do Maurício, que o Edenilson domina mal, a bola fica entre um e outro, e aí o Palmeiras, tu não pode errar contra esses adversários. O Palmeiras vai lá e faz o gol. O Edenilson- E o Inter estava bem no jogo e poderia até ganhar. O Edenilson e o Depena, eles ficaram alijados do jogo. Esse mesmo problema que o Léo relatou aí do Pena, aconteceu com o Edenilson do lado direito. E aí o Mano... Bom, eu acho que o que tem que ficar é de lição para o que realmente interessa para o Inter. Primeiro, o Guerrinha tem toda a razão. O Inter é isso aí, é o elenco do Inter. Imagina o Palmeiras, o Vanderlan, por exemplo... É um guri da base do Palmeiras. O Inter não tem jogadores para colocar como lateral. Tem muito mais recursos o Palmeiras. A vida... E jogou, né? E jogou. Mas o que eu tô dizendo é que o Vanderlan foi decisivo no jogo, né, Pedro? Passe do segundo gol é dele. Fez uma belíssima partida, o menino. O Everton até deu o troféu de melhor em campo que a Globo deu para ele pro guri, né? De tão bem que ele jogou. É o que diz o Guerrinha. Eu tô insistindo isso desde a primeira fase. A vida do Inter é sul-americana. O Campeonato Brasileiro ele serve para o Inter ver o que dá certo e o que dá errado. O Inter aprendeu e tende a aprender que, esquece o David centroavante, eu acho que não dá mais para sequer pensar nisso, é lesa pátria. O alemão é o centroavante. Se contratar um muito melhor, ok. Se não, é um ponteiro e centroavante, pronto. Eu disse há algum tempo atrás, alemão é seleção e fui ridicularizado aqui no sala de redação. O problema do alemão é que surgiu o Pedro ao mesmo tempo que ele no brasileiro. Mas o tempo alemão é a outra Copa. O alemão mereceu o clipe no Redação Não, mas Sport TV hoje. o alemão, ele é fazedor de gols. É claro que quando o Pedro pede seleção também, pelo menos na minha opinião, tem um pouquinho de exagero que faz parte do nosso dia a dia da emoção do Pedro que estava jogando o jogo. Claro que tem. Mas ele é um jogador... Mas é um jogador que está crescendo. Não, é que ele é um jogador... Ontem ele tem 2 lances. Cara, ele chuta... Primeiro, centroavante canhoto é raridade no futebol, né? Poucos apareceram e geralmente os que apareceram eram acima da média. Ele bate 2 vezes na bola, que uma ele faz o gol e por um lado do campo, o outro ele bate pelo lado direito e ele põe a bola na trave. Ele tem, nessa bola na trave, ele tem uma iniciativa de jogada, que ele dribla, que ele tem arranque. É claro que ele, pelo menos na minha opinião, ele não é esse jogador para a seleção que o Pedro diz e me refiro à questão da emoção do jogo, tem que puxar para cima. Mas que ele é um fazedor de gols e aí, independentemente, acho que vocês citaram agora que tem times, né, ao longo da história e propriamente o Palmeiras, por exemplo, que ele joga de uma outra forma sem ter necessariamente o centroavante referência lá. Só que no caso do Inter, ele entra e faz gol, cara. Claro, como é que tu abre mão de quem faz gol? A função dele não é fazer gol? Não, e tem assistência. Não tem como Eu abrir acho mão até dele. que talvez tenha eu disse isso na transmissão ontem, Pedro. Na média dele, em comparação a ele mesmo, ele sempre tem uma regularidade dentro de campo. Eu acho que tem até um certo preconceito, e eu me incluí nesse Se preconceito. ele tivesse grife, ele seria titular absoluto. Eu fui um dos que disse isso. Olha, ele não tem tanto repertório, ele tem que evoluir. E obviamente ele tem que evoluir. Depois o Mano nos informou que ele chegou a estar lesionado e isso atrapalhava. Olha, mas no jogo anterior ele recebe um passe do Pena infiltrando e dá o cruzamento pro gol do... Faz gol. Ele tem assistência, ele faz o pivô. Num gol do Edenilson, que eu não lembro nem mais quem era o adversário. Ele tem chute de fora da área. Ele tem gol dentro da área que o juiz anula lá e quase que o Inter ganha do... Sabe? Então, ó, daqui a pouco ele não é tão tosco assim quanto a gente imagina. Ele é um jogador... tem um pouco de Quando ele recurso. entrou contra o Inter, não é só ele entrou gol. contra o Inter, que chamou a atenção no Campeonato Gaúcho, ele infernizou a tarde inteira. Eu não sei se era tu comentarista, não me lembro que era o meu comentarista, tá? Ele infernizou a tarde inteira a zaga do Internacional. Porque ele tropeça na bola, ele cai, ele vai para um lado, vai para luta. outro, corre, Ele faz, onde? acontece. E daqui a pouco faz. Ele é um Tá jogador, entendendo? ele é um jogador em formação, Pedro. O alemão é um cara informação, ele está em evolução, é isso que eu estou dizendo. Ele está em evolução e outra. E aí, como é um jogador que está em evolução, o cara que vem de um cenário como o Novo Hamburgo, ele estava no Avaí B, a trajetória dele, se mandar jogar de goleiro, ele vai jogar. Tem fome, né? Ele não tem aquela coisa, ele não tem a voz ainda para dizer, não, peraí, a minha função não é essa. O alemão, a origem dele é de jogador de lado. Ele não é centroavante de origem, ele jogar pelo lado. E dá para perceber que ele não é 9 pivô. Porque no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Palmeiras, ele parte da onde? Do meio campo. A jogada que o Bagé menciona do chute forte no poste, é ele tramando desde a intermediária. O gol, ele trama desde a entrada da área. E, aliás, no gol, tem um giro dele, que ele gira armando pro chute, né? Um giro de calcanhar, assim, de quem conhece.
Agora, é um jogador em evolução. O Inter precisa, neste momento, de um 9 pronto e vai elaborando o alemão, que daqui a pouco o alemão atropela. Assim como o Leandro Damião atropelou lá em 2010, 2011. Atropelou Kavenag, atropelou Alexandro, né? É um jogador que tem potencial. Deixa eu ver. Potter, o que tu achaste desse domingo do Inter, hein? Eu comecei medroso, acabou, depois de uma hora eu estava apavorado e acabei frustrado, né? Eu não poderia acabar apavorado? Ô, Potter, só uma notícia. Eu acabo de receber de uma fonte muito confiável que o Internacional está demitindo o Daniel Pavan, preparador de goleiros do clube. Acabei de receber agora. E é uma fonte bem confiável. Mas um baita preparador, Daniel Pavan. Que teria sido comunicado há poucos minutos da decisão do clube e estaria sendo demitido. Acabei de receber. Guardemos as confirmações, enfim. Pô, é um Pedro, eu baita fiz o seguinte. preparador, hein, gente? Mas... Nós vamos ter que ficar nesse assunto ainda. É. Na verdade, a minha estatística, todo um trabalho estatístico que eu fiz agora aqui, profundo, de 4 horas estudando o Inter, Pedro, foi derrubado por uma notícia como essa aí. O cara do Alisson, o cara do Daniel, me ajudem. Quem mais? Kehler. Kehler. Os veteranos, Lomba. né? Os veteranos, Lomba e Danilo, né? O Lomba vira um goleiro de ponto. O Lomba vem Todos eles tiveram uma né? super fase. Todos eles. Um deles perdura até hoje, que é do Alisson, né? A dos outros, todos eles tiveram Isso é uma demissão bem equivocada, Potter. Daniel Pavan demiti-lo é uma demissão bem equivocada. Eu não gosto dessa demissão também. Não gosto. O Inter tem hoje na comissão técnica 2 treinadores de goleiros, né? O Pavan, a gente conhece a história do Pavan. O Alisson, aliás, só é goleiro hoje graças ao Pavan. O Alisson tinha 13 anos, ele ainda era gordinho, ele não tinha dado aquele estirão que a gente dá na adolescência, e os pais do Alisson, né, seu João e a dona Magali, eles tinham o Muriel, que já era um jogador de nível de seleção, e um dia eles esperaram o Pavan na beira do campo, lá no suplementar. Opa. Falei com uma fonte, como é que é a fonte do poder? Aquele, como é? Círculo do poder. Círculo do poder. É uma decisão exclusiva do futebol. William Thomas, é isso o nome do rapaz lá, Isso. né? Paulo Autori, Mano Menezes e por aí. É do núcleo do futebol. Parabéns aos equivocados. É direito de quem demite, quem contrata, mas é um grande equívoco. E aí, só para complementar, Pedro, o Pavan, os pais do Alisson queriam tirar ele do Inter, porque ele não tinha dado o estirão, ele era gordinho, e o irmão já estava na seleção, e o Daniel disse, não, deixa mais um ano comigo. Ao final daquele ano, o Alisson começa a ser convocado, o Alisson cresce, emagrece e vira, e aí tem todo um trabalho ao longo da categoria de base dos dois, que faz do Alisson goleiro da seleção. Só que hoje o Inter tem, além do Daniel, e não é de hoje, o Inter tem o Marquinhos, que é um dos treinadores de goleiro que faz parte da comissão técnica do Tafarel na seleção. O Inter tinha 2 treinadores de goleiros de ponta, o Marquinhos e o Daniel. Mas fica uma questão assim, porque num jogo em que houve falha do Daniel, e o Daniel ele vem falhando esse ano, né? Ele não foi decisivo no jogo. É uma falha o Marquinhos vai junto, e uma super defesa por jogo. Vida. Marquinhos demitido junto. O que o Internacional está imaginando fazer? Estavam ontem lá no Parque Antártica, no Allianz Parque, agora modernamente, Maurício. O Rogerião e o Daniel. Um demitido pelo Grêmio e outro demitido pelo Inter. São 2 erros, então. O Pavan e o Marquinhos são ótimos profissionais. Eu me lembro de uma brincadeira, o Léo vai lembrar do Marquinhos, que a gente dizia que era o melhor pé direito do Brasil, porque ele batia na bola para treinar os goleiros e colocava a bola onde queria. É uma pinta Mas de o sofá Marquinhos da foi sala. também. Entendi. É pinta de sofá da sala, você demite 2 preparadores entendi. físicos desse nível porque o seu goleiro está falhando. Bom, se o seu goleiro está falhando, quem sabe você troca o goleiro. Olha, o que o Pavan fez nesses últimos anos de Internacional aí é um gigantesco erro. Mas enfim. Pô. Ele transformou goleiros. Todos os que passaram por ele foram os melhores à posição em algum momento da sua carreira. Não, ele transformou goleiros medianos, ele recuperou vários goleiros. Marcelo Lomba foi escolhido, acho que o melhor do Brasil, e é um cara o próprio médio. Danilo Fernandes, vários goleiros. Olha onde é que tá o Danilo ali. Fernandes agora. Tá no Bahia, um time médio. Bom. O Pavan, acho que tem pelo menos, eu me lembro de ser setorista no Inter, e já ver ele treinando ali na base, depois ele vai pro profissional, pelo menos uns 15, 18 anos de Inter. Não menos do que isso. Não menos do que isso. Até porque o Pavan ele tem cara de guri, mas ele tem mais de 40 anos, né? Ele começou cedo, assim como eu. Mas o Pavan tem pelo menos 15 anos, 18 de Inter. E todos esses goleiros aí, Boeck, Renan, Daniel, Alisson, Muriel, o Jandrei, que hoje é titular do São Paulo, era da base do Inter. Tinha aquele Jackson, que era apontado como grande goleiro, acabou não afirmando, mas era goleiro de seleção de base.
toda essa gurizada passou pelas mãos dele. Mas o Léo, falando em equívoco, ontem aconteceu um equívoco reiterado por tantos e tantos treinadores do Internacional e que acabam expondo um jogador que é um dos maiores salários do Inter, um dos nomes do Internacional e que toda vez que sai do lugar joga muito menos. E aí a rede social cobre o cara de pancada. Cobre o cara de pancada. E a culpa não é dele. Aconteceu de novo ontem. O Internacional tirou o Edenilson do seu melhor lugar, da sua melhor função. E o Pena. E por automático tira o Pena também. Mas Exatamente. o Pena eu tenho na conta, Diogo, de que ele ainda é, por mais importante que seja, ele é menos representativo no Inter do que o Edenilson, por tudo que o Edenilson faz desde que chega. Toda vez que um treinador tirar o Edenilson do lugar, ele vai diminuir a produção do Edenilson. Aconteceu contra o São Paulo no meio da semana, o Edenilson saiu do jogo e ontem ele não entrou no jogo, só foi entrar no intervalo quando o Inter retomou um padrão de meio campo diferente daquele que tentou no primeiro tempo e levou uma roda histórica do Palmeiras. Igual ontem, Acredito que o Mano não faz de novo. Esse é o aprendizado que tem que ficar do jogo do Inter, me parece pelo menos, né? O Inter se defende melhor e ataca melhor. Se tiver o Edenilson vindo de trás, se tiver o Pena jogando como médio, um volante, dois médios ali que vão e vêm, o Pena pela esquerda do meio campo, Edenilson pela direita, um jogador próximo de armador, quase isso, Alan Patrick, Tyson, Maurício, mesmo que eventualmente o Maurício não esteja bem, e ele de fato não está bem, ele já jogou mais, é assim que o Inter está sendo mais equilibrado. Pode eventualmente tomar 3 gols, não estava bem defensivamente, mas aí corrige com este desenho, porque fora disso não deu certo. E o Inter não tem tantos jogadores assim com características diversas para mudar o desenho a todo instante. Já que o Inter demitiu os dois treinadores de goleiro, temos que saber. A razão, né, por mais que se fale a razão, não quer dizer que seja verdade, né? Então isso aí vai ter que ser um trabalho jornalístico de ouvir várias pessoas para entender por quê. Mas já deve ter alguém engatilhado, né? Já deve ter alguém engatilhado, desse alguém bom. Porque um fez goleiro durante uma década inteira agora aí. E o outro estava na seleção brasileira, então deve ser alguém nesse nível. Por Inter ter uma demissão, porque a gente não sabe a razão para demitir, né? Segundo o Guerrinha, deve ser por isso. Foi bem tira. Tava bem, né? Pedro, vamos lá. Eu fiz uma Olha aqui, conta aqui. Vai. O que é? Não, que eu fiz uma conta aqui do Inter contra os melhores e contra os imediatos após a sua colocação no Brasileiro. Né? Eu peguei os 6 na frente do Inter e os 6 imediatamente abaixo do Inter. Dos 6 acima do Inter, o Inter perdeu pro Palmeiras, empatou com o Corinthians, ganhou do Fluminense, perdeu pro Galo, empatou com o Atlético Paranaense e ganhou do Flamengo. Fez 8 em 18. 8 em 18. Imediatos abaixo do Inter. O Inter ganha do Bragantino, empata com o Santos e com o São Paulo, perde pro Botafogo naquele jogo patético no Beira-Rio, empata com o Ceará, com um time misto, e ganha do Goiás fora de casa. O Inter fez 9 de 18, um pontinho a mais contra aqueles imediatos. Mostra o equilíbrio tremendo e que dá para trocar pontos, Pedro, com essa turma de cima aqui. Os caras que eu acho que são do tamanho do Inter na turma de cima, que são Fluminense e Atlético Paranaense, o Inter jogou contra o Flu lá no Maracanã São e ganhou. Paulo não, Potter? É que o São Paulo tá abaixo do Inter, dos que estão na frente do Inter. Né? Palmeiras, Corinthians, Galo e Flamengo são melhores que o Inter, tem mais elenco, então eles devem acabar na frente do Inter naturalmente. Agora com o Fluminense, com o Atlético Paranaense, que estão na frente, Maurício, o Inter vai ter que trocar pontos aqui. Começou bem o primeiro turno. Ganhou fora de casa o Maracanã do Fluminense, empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense e vai receber esses 2 caras no Beira-Rio. Isso não quer dizer muita coisa, obviamente, né? Mas enfim, tem um equilíbrio do Inter, num campeonato que eu não esperava. Eu confesso que eu não esperava que eu tivesse frustrado depois de um empate no Palmeiras, contra o Palmeiras lá, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo já foi dito tudo o que aconteceu, né? Enfim, é um campeonato com a cara do Inter, que os números também demonstram isso. Agora tem um trabalho, tem um treinador ali que está muito mais acertando do que errando. A gente está agora criticando algumas posições, né? O problema de ter colocado Wanderson e Pedro Henrique foi que mudou outros jogadores. Isso. Ele tentou jogar no contra-ataque, mas tem um treinador inteligentíssimo do outro lado, né? O Palmeiras matou todo o contra-ataque do Inter. O Inter, quando retomava a bola, já tinha 5 em volta. Claro. O Wanderson não consegue caminhar, cara. E outra coisa, Pedro, tem uma coisa que o Abel disse que o time dele cansou, né? Até porque não tem como jogar com aquela intensidade de 2 tempos. É absolutamente impossível marcar daquele jeito 2 tempos, né? Mas não foi só cansaço no segundo tempo. Foi um leve desdém do Palmeiras, né, para a partida, e eles não esperavam o alemão. Não esperavam que ele fosse jogar aquela bola. Marcando longe,
Né? Na hora que for colar nele, já era. E nem que o Edenilson e o Depena, devolvidos ao seu lugar original, né, como médios, indo e vindo ali no meio-campo, fossem dar ao Inter posse de bola. O Inter termina o primeiro tempo com menos de 40% de posse de bola e termina o jogo praticamente empatado. Quer dizer, ele conseguiu jogar por isso, porque Pena e Edenilson voltaram para o seu lugar e o Maurício entrou e o Inter teve meio campo. Que uma das coisas ontem, Diogo, que me incomodou num cara que eu tanto tenho elogiado, e eu estou fazendo essa crítica com a autoridade de quem está pedindo Maurício, que o Inter faça. Pois não. No segundo tempo, o Inter teve 57% de bola e o Palmeiras 43%. Eu disse no conjunto da obra, né? Ficou mais ou menos equilibrado, somando. No segundo jogo foi 52 e 48. Isso aí. Eu falo que o Inter deve fazer, se já não fez, uma proposta de renovar com o Mano para 23, e, portanto, é com essa autoridade, quem tanto está elogiando o Mano Menezes, é que eu estou fazendo uma crítica pontual, primeiro, a ter pensado muito mal o seu time para enfrentar o Palmeiras, no primeiro tempo. E segundo, e talvez relacionado diretamente, diante da dificuldade que ele foi vendo no jogo, ele voltou a ser, por um tempo, aquele Mano Menezes que ficou um ano sem trabalhar. Onde um dos itens do combo ruim do Mano era um comportamento inaceitável junto à arbitragem. Ontem o microfone captava o Mano falando com o quarto árbitro coisas dissociadas do que estava acontecendo no campo. Que ele foi dar um abraço do cara na entrevista. Não. Deixa eu te interromper rapidinho. Não, vai embora. Não, desculpa, Maurício, é porque assim, Ao intervalo. se perguntou pra ele, né, o Mano na entrevista, tu deve ter observado também, e ele disse, não, é verdade e tal, mas depois eu fui dar um abraço nele, então na minha cabeça ele percebeu assim que claro, falhou, mas entendeu? aí é que tá, esse é o novo Mano que eu estou elogiando. Velório, né? Não, mas o Pedro, eu estou elogiando esse Mano novo, renovado, boas ideias, rede social, Mas conexão humano, com a torcida, mas ontem, pela dificuldade do jogo, voltou aquele que estava dissociado do jogo. O juiz estava fazendo uma arbitragem padrão FIFA. E uma coisa que você discute ainda no primeiro tempo é um gol anulado onde as linhas não me dão um impedimento. Como a linha não me dava o impedimento do Pedro Henrique contra o São Paulo também. Exatamente. Isso é coisa de treinador, Maurício. Naquele jogo que ele perdeu pro Botafogo, tu lembra que ele veio atrás da minha coluna que eu tinha registrado os 3 erros importantes do goleiro Daniel do Internacional. Não, Mano, quando ganha é tu e quando perde é tu também, tu fica mano. agitando tu também, né? Era o técnico do Inter que ganhava por 2-0, tinha 11 homens, o Botafogo tinha 10 e tu deixasse, através do teu time, a reação. Então, quando perde é tu, não terceiriza. E agora ele tentou terceirizar para a arbitragem, é assim? Ô, Romildo, o presidente Romildo, a gente anuara aqui no Sala de Redação. O senhor pode ir atrás do Daniel Pavan? O Inter acabou de demitir ele ali. Tá. Não, o Pedro vai chamar intervalo, depois a gente vai falar do Grêmio também. Papinho com o Romildo Bolzan. Tem um minuto Grêmio do Tá amiguinho do Bolzan, tá classificando, já virou amigo do Bolzan. Eu sou vice-líder agora, né? Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável, apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Conheça a melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas de esporte. E você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega aquela verdadeira experiência daquilo de melhor que tem a nossa Serra Gaúcha. A dica? Bom, a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Terras e países que fazem vinho de muita qualidade. Foi lá o Chardonnay da Aurora, primeiro lugar. A Aurora Reserva feito para você. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Aí vamos tentar falar do Grêmio, né, Bagé? É isso aí, Pedro. Falamos do 7º colocado, vamos agora pro vice-líder. Depois do vice-líder. Intervalo. Voltamos em seguida. Treze horas 39 minutos. O Grupo IES apresenta o Renault Kwid com taxa zero, placamento total grátis, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. Se a gasolina está cara, já baixou de preço, graças a Deus. Tomara que baixe mais. Tomara que o barril de petróleo fique mais barato. Vai de Kwid, ô Bajazão. Pedro, tu sabe que se a gente pegar o que aconteceu no jogo e olhar só pelo resultado, é incrível, né? Pô, o Grêmio ganhou, o Grêmio conseguiu
ajudado também pelos resultados paralelos. O Grêmio é vice-líder, né? O Grêmio já não tem mais aquela preocupação de estar ali na 4ª colocação se preocupando com o 5º, né? Isso é um processo natural de evolução de time, mas o Grêmio, ele muda. Eu até compreendo a forma que o Roger deve ter pensado o segundo tempo, porque o Grêmio dá uma relaxada, porque o primeiro tempo é de uma superioridade tão grande, o Grêmio com tanta facilidade contra a Ponte Preta, e parabéns aos torcedores que lá estiveram, né? Mais de 43 mil para ver um jogo de Série D contra a Ponte Preta, tem que aplaudir. E aí o Roger, de certa forma, ele relaxa, pelo menos na minha opinião, que ele saca o Jeromel. E quando tu tira o Jeromel de campo, naturalmente tu mexe em todo o esquema defensivo do Grêmio. Porque qualquer zagueiro no lado do Jeromel, ele joga mais do que quando ele não tem o Jeromel. E mexe no respeito do adversário também, né, Alex? E aí, do respeito do adversário, Maurício, tu vai também para a liderança dele, né? Como um orientador, como quase um auxiliar técnico ali dentro de campo. Isso ficou muito, muito gritante. Por exemplo, quando o Roger opta em colocar o Guilherme e sacar o Biel é um operário nesse time do Grêmio. Ele corre o tempo inteiro, ele vira auxiliar de lateral. Fica claro também que ainda falta ritmo de jogo, tanto para o Guilherme quanto para o Lucas Leiva. Mas eu quero só pegar um pontinho, Pedro, em cima independentemente da colocação do Grêmio, é a postura do Grêmio. E aí chega justamente no que eu considero que em determinado momento se equivocou no discurso o Roger. Porque a postura do Grêmio é muito clara, que o Grêmio joga de uma maneira na arena e uma maneira completamente diferente fora da arena, inclusive com a lista de relacionados. Porque o Roger já assumiu publicamente no microfone que ele evita colocar o Thiago Santos em campo quando está na arena, porque o torcedor acaba vaiando. Essa é a escalação geográfica. Que é a tua frase, que eu concordo muito com ela. E aí tu pega, por exemplo, eu tive em Brusque Diogo Barbosa e Thiago Santos estiveram em campo. Aí no jogo do final de semana contra a Ponte Preta, sequer foram relacionados. Agora eles já estão em Chapecó de novo. Então, quer dizer, o próprio Roger deixa muito claro pro torcedor, vocês vão vaiar aqui, beleza, que eu não escalo ele, mas eu vou escalar eles fora. Então, eu penso que nesse momento que é necessário uma reconexão do torcedor, e do torcedor está acontecendo da parte dele com o Grêmio, esse é o momento de exaltar a presença do torcedor. E não, o Denis foi lá, reclamou de arbitragem, o Grêmio ganhou o jogo, o Grêmio não está nessa porcaria justamente de Série B, porque foi perseguido por questão de arbitragem. Então eu penso que esses discursos eles precisam ser pensados também. O Roger, quando reclama das vaias, e ele coloca, pelo menos no meu entendimento, culpa nossa na imprensa do que ele chamou de ambiente externo, Roger, a nossa função, enquanto analistas, é justamente opinar. E a função do Roger é entender o que é melhor para o Grêmio. Agora, o Roger, em determinado momento, se ele estava prevendo, e ele foi muito convicto que não vai escalar só pela pressão externa, então não tem que reclamar também quando essa pressão externa, de alguma maneira, te causa algum tipo de vaia. Porque os 43 mil e poucos torcedores que foram para a arena, eles não foram só porque o sol estava bonito. Eles foram porque eles gostam do time, mas eles também queriam ver o Lucas Leiva. Então tem algumas situações, eu creio que não seja o momento desse embate de direção, comissão técnica e torcida. Não, o torcedor está abraçando. É hora de tentar aliviar a tensão e não aumentar ela. Eu não entendi o ambiente externo. Porque assim, tem não gostou de críticas que foram feitas, gente, né? mas, por assim, ele não escalar o... Não, perfeito. Mas assim, há Lucas. críticas ao Roger, mas há elogios ao Roger também. Claro. Entende? Olha, e vou dizer mais E no momento ainda. que ele mais precisou, ele recebeu esse Eu elogio. acho que no frigir dos ovos ali, medindo a balança, no momento em que o Grêmio estava inclusive fora do G4, estava fora do G4, Série B o Grêmio. Ninguém defendeu demissão de treinador, entendendo que ele precisava realmente de tempo. Então eu acho que ele pesou mais para um lado do que para o outro, assim, as críticas. Especialmente, Diogo, porque saco, eu não consegui, nem você, nem nenhum de nós, né? Porque é humanamente impossível. Nós não conseguimos ver e ouvir tudo que a imprensa, de modo geral, não só os nossos parceiros de RBS, mas a imprensa, de modo geral, diz ou disse sobre Roger, Lucas Leiva, escalá-lo ou não. Então eu vou ficar apenas naquilo que nos diz respeito, que a gente acompanha muito mais, que é a opinião dos nossos parceiros, colegas, companheiros de transmissão e de debate. Eu não vi de ninguém crítica pessoal ao Roger, que chamasse o Roger de qualquer coisa como se fosse um defeito da pessoa. Não vi. O que eu vi foram das mais variadas críticas e algumas pessoas concordando com ele, se não me engano o Léo concordou com ele, de que ele devesse começar a partida sem o Lucas Leiva. E ele ganha o primeiro tempo jogando bom futebol sem o Lucas Leiva. E o cara que joga na do Lucas Leiva foi o melhor em campo. Eu votei nele com 20 do primeiro tempo, foi o Vijaçante. Então aqui está um Roger, nós nunca saberemos se seria melhor com o Lucas Leiva começando ou não, porque isso não aconteceu. Então não se trata de ter errado ou acertado. Nós não vimos isso acontecer,
é fato consumado. Mas, o que Maurício, aconteceu, Pedro, é que o Grêmio ganhou o primeiro tempo jogando bom futebol. Mas tu acha, tu acha que essa bronca Eu- dele, Pedro, será que foi só em razão da questão Lucas Leiva? Olha, joga ele ou não? na entrevista, Olha, eu- Diogo, ele injusto. linkou diretamente A vaia ao ao ambiente por... externo. exato. Pelo que Na eu minha ouvi, cabeça isso tinha um pouco a ver com as críticas corriqueiras a ele, sabe, Pedro? Mas enfim, eu me também equivoquei, não então. ouvi tudo, mas eu não ouvi nenhum disparate em relação ao Roger. Eu ouvi pessoas dizendo que queriam ver o Lucas Leiva, aliás, pessoas que vaiaram o Roger e cujo número é 43 mil e alguma coisa, certo? Os próprios Essas pessoas torcedores, queriam né, ver Pedro? o Lucas Leiva. Quem E aí, opinou... quando o Roger coloca o Lucas Leiva, primeiro ele tira o Jeromel, ele fragiliza a defesa, e aí dá o gol. E aí, Mas no segundo ele- momento, ele bota Mas ele o Lucas tira Leiva o- e o Mas vem cá. Guilherme, dois jogadores sem condição física de jogo. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Vocês nenhum, não só vocês do Sala aqui, nós do Sala, o torcedor do Grêmio, temos alguma dúvida que o Lucas será titular, certo? Ninguém Eu tem já estou essa em dúvida, Guerreiro. Não, essa dúvida não existe. Eu ouvi Então, tu não ontem no vai. programa da Rádio Gaúcha os caras dizendo o seguinte, então que tu o não vai Bitelo e o buscar- Vijaçante não pode então- sair. Então tu não vai buscar um jogador como ele. Eles não precisam sair. Tu aproveita da base. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, por que ele não começou o jogo? Porque certamente o Roger tem nas suas mãos informações que ele não tinha capacidade para começar o jogo. Tá? É isso. Agora, que ele vai ser titular, vai. Eu entendo o torcedor. O torcedor é o mesmo cara que vai no circo para ver o trapezista. Aí o trapezista diz assim, eu não vou subir. Porra, ele fica frustrado. Sobe o palhaço lá, cai na rede, dá um espetáculo e tal. É isso aí que faz. É assim. Agora, em seguida, o Lucas e o Vila Sante serão titulares do Grêmio. Ele não vai tirar o Vila Sante. Claro que não vai. O grande Agora, a drama- terceira posição do meio-campo, bom, aí é sorteio do bife. Aí vamos ver quem é que chega primeiro no refeitório. O grande drama dele, Guerra, é como é que ele vai encaixar. Eu também acho que o Lucas Não, o Leiva... drama é não ter o Lucas Leiva. Agora ele tem o Lucas Leiva. Não, mas aí é que tá. Ele tem o Lucas Leiva numa posição em que ele tem um cara que talvez depois do Jeromel seja um dos melhores do time. Do Bota Jeromel, pra jogar com ele. Mas aí tu adapta, né, Léo? Aí é o papel Foi- do Roger. Mas exatamente, foi exatamente Em isso. 70 não tinha lugar pra todo mundo lá, o Zagallo arrumou. Eles tinham que aí, jogar, mas, né? mas em 70 tu tinha Rivelino, Não, mas eu não Pelé, tô comparando qualidade. Eu tô Tostão, dizendo que Jairzinho. tu Tá, tem que jogadores... encaixar esses monstros, entendeu? Mas aí que tá, tu tem jogadores, por exemplo, eu tenho Lucas Leiva e Vila Sante. Eu acho que tu quis comparar com 70. Os assim. dois têm que jogar. Vem, Ponto. então vem. Aí o que eu vou Léo, fazer? Eu vou dar um passinho para o Vila Sante, por exemplo. Ele jogou ele desempenhou uma função que normalmente ele não faz. Ele pisou na área, ele deu assistência, ele saiu da direita, ele Jogou saiu, muito, e normalmente ele jogou joga só pela esquerda lá atrás. Mas Aí vai ser o papel do Roger. é que o Grêmio, Bagé, depois que o Roger dá aquela... Difícil era adaptar o Thiago Santos nesse time. O Thiago Santos e o Lucas Silva, por exemplo, ficaram lá no passado, não muito não dá pra distante do adaptar Grêmio. isso. Mas já Mas Se estão no o- grupo, vão jogar. Ainda viajaram. mais a partida do... mas agora eles têm menos chance, né? Porque a Já fila tão em ficou Chapecó. maior. Tem, mas vão jogar. Na hora que o mas bicho o- pegar, Léo Já sabe. viajaram. Tá lá, batado, entrando em campo. O grande drama do Roger... Pô, já viajaram fardado no ônibus, né? O grande drama do Roger... O Bagé vai se enforcar. Calma, Bagé, calma que o Tassiano, pra esse ainda não dá, mas na próxima ele Imagina, vai poder. sabe o que eu fiquei pensando, Léo, antes do jogo? Desculpa, Thiago agora já Silva, atrapalhei Lucas tudo. Silva e Tassiano, hein? Não, eu fiquei pensando o seguinte, imagina se o Roger faz uma... Porque eu vi os meus amigos gremistas, né, nos grupos, felizes, né, com a arena indo lotar, bababá, aquela coisa toda, né? E aí eu fiquei pensando assim, se eu fosse o Roger, eu botaria... Claro que não dava mais, né? Tipo assim, pensando na loucura, né? Tipo assim, eu botaria o Thiago Santos só pra copar, tipo assim, sabe? Depois de uma explicação tática, diz que treinou bem, sei lá, deu alguma coisa assim, né? Não, e o lateral Só esquerdo pra- também, né? Só pra enlouquecer, assim, sabe? Mas fechou. Não tinha como acontecer. Desculpa, Léo. E no intervalo, já que ficou esse silêncio, Pedro, É que o Léo a tá falando, mudança, mas não entrou o som a do Léo. mudança do Bagé, Pedro. No intervalo, ele ligando pro Romildo, conversando, um entrosamento, é o Bagé, sabe? O Bagé é outro agora. Não, mas Nada melhor que um dia depois do outro. Mas é que o ambiente aqui, eu não tenho problema nenhum, né? Eu sempre pedi pra minha mãe, nunca entre no futebol, porque eu sou jornalista e um dia eu vou acabar lhe criticando. Né? Eu não vou aliviar, é a minha maneira de ser, eu só sei fazer assim. Mas é que agora, o ambiente, ele distensionou de tal forma que o Grêmio hoje, ele pode se complicar por ele mesmo.
Porque olha a condição Mas que não se tem tinha bem como, tempo Pajé. atrás. Eu também acho que não, né? Mas sabe Até como porque é os que outros né? estão se complicando, É que tirando assim, o ó, Cruzeiro, A os outros tabela todos estão se paralela complicando. é muito boa pro Grêmio, tem sido muito boa. Não, a tabela é boa pro Grêmio. O Grêmio já é vice-líder. Não, a tabela tá boa pro hoje. Grêmio, porque o Grêmio não para de ganhar. Hoje. e os outros estão perdendo do também, né? Roger, Foi né? isso que mudou. Por mérito do Roger, né? Que Potter ele tinha construiu razão, os essa campanha. adversários são muito ruins. Mas os adversários são ruins, só que aquele time sem confiança, aquele time que se metia de Se pato enrolava. avanço, se enrolava. É isso aí. Hoje o time faz um primeiro tempo de bom nível contra a Ponte Preta, é verdade que cai no segundo, e cai porque ele mexe no time, e ele mexe no Jeromel, porque o Jeromel já tinha dado uma pegada no atacante e tinha escapado do terceiro amarelo. O Jeromel estava pendurado, ele tira o Jeromel. Não foi questão de, talvez Ô, Léo. tenha sido alguma dorzinha ou outra, mas o Jeromel estava a perigo. Aí ele perde o Jeromel pro jogo com o Chapecó, complica. Então que o jogo tá 2-0, e aí ele promove a grande atração da tarde. Ninguém foi lá para ver, né, o Bitelo, o Vila Sante. O pessoal foi lá para ver o Lucas Leiva. E aí tem um outro grande mérito do conjunto todo do Grêmio, que finalmente a gente viu o ambiente que a gente cobrava do Mineirão, de São Januário, da Fonte Nova, na arena. A torcida fez esse ambiente mesmo. A torcida Os caras, foi. no pior momento, quando o Breno Potter faz uma defesa maravilhosa e evita o gol de empate da Ponte, sobe o som da torcida do Grêmio. Deixa pelo Chapecó essa defesa aí, tá? Como é que eu chamei? Breno. Breno. Perdão. Foi O Gabriel Grande. Grande. Isso acontece, a gente vai ficando velho e vai goiabando. o cabelo Como branco disse o vai Divério vai hoje, entrando como pro disse o Divério cérebro. hoje de manhã no Bola, Maurício, o jogo do Grêmio amanhã é em Grando. Pois o Grando. O Grando é o cara que faz uma defesa maravilhosa para evitar o gol, Pedro. E você estava no estádio, você pode perceber que a torcida do Grêmio reage àquele momento como se o Grêmio tivesse Pra abraçar. feito um gol. Abraça o time que está na dificuldade. Então o elogio que o Alex fez, o cumprimento ainda na transmissão, e agora a primeira vez que falou do jogo, ele cabe para a torcida do Grêmio. Esse ambiente foi reproduzido não só com presença, mas com acolhimento. Sabe qual é a diferença do Inter e do Grêmio nesse final de semana? É que o Grêmio foi péssimo, tomou um chocolate no segundo tempo e o Inter no primeiro. Ô, Pedro, Claro, sabe contra que adversários diferentes, né? É bom lembrar. eu gosto de acompanhar Resultados diferentes também. as entrevistas coletivas do Abel, técnico do Palmeiras, né? Muito verdadeiro e sincero, né? E ele reclamou da marcação de VAR, que eu concordo com ele, não na marcação de VAR em si, mas que podia ser mais transparente pra gente como o VAR trabalha, né? Dizem, né, o Jordan, não, eles têm uma tecnologia que não chega pra gente. Tinha que chegar, né? Será obrigatório chegar pra gente, como é que chegou na centimetragem. Enfim, pra acabar, porque às vezes a gente fica ali perdendo horas, uma discussão com uma coisa que pra eles lá dentro, lá, deve ser, tipo assim, ó, tá aqui, ó, tem 3 centímetros na frente. Se é 3 centímetros, 3 milímetros, tá, beleza. É que não é aquilo que aparece na televisão pra nós, não é exatamente como eles trabalham. Você tá botando não linhas agora, cara. Não, mas, Não, mas agora é ao vivo, né? O cara tá botando o a 3D linha, ao vivo. mas eles têm mais elementos que não A imagem que não deles conseguem não é a nossa. chegar. É que a gente está discutindo o protocolo. Eu descobri hoje, não sabia, desculpa a minha ignorância, que nessa questão do frame, que é o grande debate hoje, né, Potter? Assim, Isso. na hora do frame ali para traçar as linhas. Isso. Porque entre um frame e outro, pode a bola estar no pé do cara e não tá na hora do passe. E o frame é uma junção de fotografias para formar a imagem. A gente Perfeito. nem consegue enxergar Então- a olho nu. Né? então- Mas ali comparando, tu consegue ver frame a frame, né? Então o protocolo diz o seguinte: se tu não tiver uma imagem, um frame perfeito da O bola frame saindo, perfeito. o Isso frame aí. perfeito a bola batendo no pé do cara, tu usa o imediatamente depois. Então tem um protocolo para isso, entendeu? Que 1 centímetro Mas- não pode ser considerado Não, vantagem. aí é a Não tira discussão. O vantagem que a de gente tem que centímetro. discutir é Mas se o milímetro é vantagem, né? Essa é a que tu loucura. Mas na é- prática tu não tira, né, Potter? É que a gente tu nunca não- pensou que teria uma tecnologia, Bagé, que não, pudesse apontar pra mas gente isso tudo bem. que há 1 milímetro na Eu frente. não discordo disso, isso é fato, não dá para brigar com fato. Se Com a fosse máquina. considerar que a máquina vai estabelecer que foi 1 milímetro é fato. O que eu digo é que na prática, cara não tira de vantagem. qualquer um de nós que chutou a bola de forma brincando aqui, na verdade tu não tem vantagem. Tá, nem mas zagueiro, nem centroavante. mas esse é o debate. A Mas se eu tivesse questão, um eu não corpo sei como de resolver. vantagem, aí tá estabelecido. eu não sei como resolver. Tá porque- resolvendo, tá engrossando as linhas a Não, primeira tá liga bem, lá. porque É assim, isso ó, aí. é que a gente não pode regredir discutir o VAR, discutir o protocolo. O protocolo É que vira um jogo matemático. O é só protocolo, isso. ele é indiscutível, no Mas sentido eu- de que a gente sabe o que está acontecendo. É só a questão do princípio da regra. Mas o só pra impedimento... chegar- Tá, vai. Só para chegar onde eu queria chegar, né? O problema dos treinadores, quando eles reclamam disso, é que eles vão ter que reclamar sempre. O Mano Menezes, contra o São Paulo, reclamou. Contra o Palmeiras, não reclamou. Porque contra o São Paulo não serviu para ele. Contra o Palmeiras, serviu para ele. O Abel, que ontem reclamou, dias desses teve uma linha que salvou um gol contra ele. E aí ele não reclamou.
ou reclama sempre, ou não reclama nunca. Porque senão fica chato, porque sempre é a mesma reclamação. Então, assim, ou aceita sempre, ou não aceita nunca. Mas é que tem um erro na reclamação eu concordo plenamente contigo. A reclamação é sempre quando é contra. Quando é a favor, o cara esquece, né? Embora até o Mano tenha dourado a pílula, né? Ele tenha falado ele tenha discutido ali as linhas, mas ele falou que seja uma discussão pro futebol e tal. Mas é que o Abel, ele esquece essa questão do frame. Tem um protocolo do frame para ser escolhido. Eu acho que a discussão não é essa. É como tu adequar o princípio da regra, que é não tirar vantagem do penúltimo defensor, de estar atrás do penúltimo defensor, não tirar vantagem, e uma máquina que pega milímetro, é isso. A linha mais grossa... Eu não quero tirar vantagem nenhuma, só quero chamar um intervalo comercial, tá? Chegou a hora dele... E eu não cheguei aonde eu queria discutir, pra te ver que loucura que é. A gente continua depois do intervalo. Depois tem notícia na hora certa e... Não... Eu tô sonhando com sala de redação maior para todo mundo poder... Pedro, na boa, eu acho que tinha que acabar agora, Pedro, o Agostinho quer ficar em todo mundo agora. Pedro, tu tem esse poder já, né? Vamos aumentar o sala, cara. Não, diminuir, Bajé. Não, eu quero aumentar. Vou falar com o Totô. Eu ficaria o dia inteiro Bota o aqui timeline 2 agora, que agora entra o timeline 2. E nós nem entramos no Minuto Mancini ainda, tu vê que precisa. Vai ter que aumentar o sala por um motivo, Pedro. Tem fila de patrocinadores. Também tem isso. Aliás, então, uma lembrança. O Mancini ganhou e não está mais na linha de essa é depois do intervalo. E tá na terceira fase da Copa do Brasil, está pagando todas as contas do Thiago Santos Eu só tento entender como é que alguém gosta do Mancini e não gosta do Filipão como treinador. Voltamos aí. O Filipão perdeu pro Botafogo. Dando para trás já. Vamos lá. Voltamos logo depois dos comerciais. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho, nutritivo, que chega no Zafari, encontra suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigilar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo o que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site no frigelar.com.br. Em seguida, o Rodrigo Oliveira estará no ar conosco para trazer mais informações sobre a demissão do preparador físico do Internacional. Mas antes, Bagé, quero te lembrar... Vocês têm noção... De goleiro, Vocês não onde é que anda o Chiquinho Serzósimo? Que, aliás, foi trazido para o Grêmio pelo Mário Sérgio, depois trabalhou com o Mano. Muito tempo. E é um preparador físico, é um preparador de goleiros que o Mano trabalhou e se deu bem com ele. Ele tá na Arábia, Pedro. Tá no mundo árabe. Tá lá no mundo árabe, começando uma temporada. Pois é. Eu quero fazer uma saudação também muito carinhosa ao pessoal de Bento Gonçalves, que tem no esportivo não apenas um time que subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho, mas também campeão do acesso. Ainda tem uma pendenga jurídica lá, alguma questão que tem que ser resolvida, mas no campo, na bola rolando, o esportivo é o campeão da divisão de acesso. E, Maurício, eu me lembro daqueles vinhos maravilhosos. É uma cidade linda, né? Mas vou lá na Aurora, velho. Vou jantar lá de noite, tá? Pegar aquela comida maravilhosa, aqueles galetos espetaculares que me Bento Gonçalves. E aí no outro dia vamos narrar o jogo. Aí, vamos junto, Maurício. Mas o que, Pedro? Como é que eu vou negar o convite seu? E baita estrutura que tem lá, né? No Parque Montanha dos Vinhedos. Mas aí, estádio, Bagé, bom estádio. Aí Tá. a gente O Rodrigo tá na linha, aqui... tá? Vai lá, Rodrigo. Boa Depois a gente tarde. completa. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos do Sala. Daniel Pavan, trago alguns bastidores da demissão do preparador de goleiros do Inter, Daniel Pavan, informado há pouco por Alex Bagé. O motivo da saída de Daniel Pavan foi corte de gastos. A direção avaliava como bom o trabalho do Daniel Pavan, mas entendia que o seu salário estava muito acima do mercado. O Daniel Pavan está no Inter desde 1995, tem quase 30 anos de clube e é bem conceituado, especialmente por ter formado o Alisson. Ele acabou sendo valorizado financeiramente por isso e o Inter entende que o seu salário estava alto demais. E dentro da política de corte de gastos... Tu sabe o salário dele? Não sei te dizer, vou atrás dessa informação ainda. Deixa eu pegar a tua vírgula então, Rodrigo. Se a saída do Daniel Pavan é questão corte de custos, e junto você está tirando o Marquinhos, também é corte de custos ou é uma revisão na política de formação e treinamento de goleiros que o Inter vai fazer?
o Marquinhos é um preparador de goleiros muito experiente, foi o mentor do Daniel Pavan. Só que o Marquinhos já está num final de carreira e foi contratado como auxiliar para ajudar o Pavan. De certa forma, o Marquinhos era da cota de confiança do Pavan. Assim como o Mano tem o Sidney Lobo e cada treinador tem o seu auxiliar, o Marquinhos veio indicado por Pavan, que tinha ele como mentor. Entendo a saída do Marquinhos como natural, por ser alguém que veio para trabalhar com o Pavan. Agora, o Inter vai atrás de um outro preparador de goleiros com um salário mais baixo e a razão central era a questão do corte de gastos. O Mano lá atrás, quando ele vem para o Inter, ele tenta trazer uma comissão maior, né? Estava na mesa de negociações e aí acaba vindo só o Sidney Lobo, porque o Inter já tinha toda uma estrutura pronta de comissão técnica. Talvez também esteja uma vinculação aí de movimento, de uma reavaliação do Inter de trabalho desenvolvido até aqui, né, Rodrigo? Mas lá atrás já tinha essa possibilidade. Eu não quero desmentir. O Mano, ele não confirmou. Certamente o Internacional vai mandar embora o David pelo salário, o Paulo Vitor pelo salário. Tem que mandar os ruins que ganham muito, eles têm que mandar embora. O Marquinhos é a seleção brasileira, gente. É que esses jogadores aí, eles têm que ser contratados, né? Pois é, mas aí tu acha que o Pavan com tanto tempo de serviço vai ficar por isso mesmo, vai assinar um documento lá, um papel de É que é diferente, né, Guerra? Tu não vende treinador de goleiro, pode até ser a primeira coisa que tu tem que entender é se o cara é bom. Olha, Não, mas não é isso que eu estou discutindo. Entendeu? O que eu acho que o Inter está usando, e o Inter precisa usar, é a franqueza. Olha, o goleiro do Internacional está numa fase ruim. Ele passa por quem? Pelo preparador de goleiros. Vamos mudar o preparador de goleiros. Perfeito, acabou. Agora, salário. Vem cá, parei um pouquinho. O Internacional está se gabando que tem 100 mil sócios, para quem já teve 112, inclusive, né? O Internacional que é superávit. Parei, o Pavan ganha o quê? 1.200.000, 1.300.000? Quanto é que está ganhando o Pavan? Tem que ver quem vai ser o substituto. Pelo que eu estou entendendo, o Inter está demitindo 2 preparadores, por melhores que sejam. Mas tu justifica geralmente e trazer salário um mais alto barato. Eu acho que é isso. Quando um profissional ganha muito e te entrega pouco. Claro, agora, como é que tu demite um profissional com essa justificativa? Ó, ganha muito, o teu trabalho é excelente, é que tu tá ganhando muito. Não, mas se o meu trabalho é excelente, eu mereço ganhar muito. Não, mas essa é a discussão. Estamos mandando embora. Não é essa. Estamos mandando embora, porque o treinador de goleiros não está conseguindo fazer o goleiro do Internacional ser regular. Perfeito, acabou. É isso aí. Pronto. Agora, não, pelo salário, olha, esse mês ele vai levar um gatilho de 1.500. Não, isso é conversa para leproso, rapaz. Nós temos aí, Guerrinha, uma circunstância que difere a informação que eu recebi da do Rodrigo. O Rodrigo fala em contenção de despesa, que aliás o Inter está fazendo muito. E pode sim ser a verdade, tá? Mas eu recebi uma informação de alguém muito próximo, tá? Lá daquele conselho que o Internacional tem junto à presidência, dizendo o seguinte, que é uma decisão do departamento de futebol. Aí cai naquilo que tu acaba de dizer. Quer dizer, se ele não está conseguindo fazer o Daniel produzir dentro daquilo, bom, aí troca porque é questão técnica. Mas aí eu vou dizer... Não, e tem mais pelo futebol qualquer decisão, Pedro. Daqui a pouco a diretoria vem falar assim, ó, nós vamos demitir o Pavan porque ele ganha muito. Aí o futebol fala, não. Esse vocês não mexem. Tem mais um detalhe, claro. Eu não sei se confirma, o Rodrigo pode confirmar. Também foram demitidos um médico e um fisioterapeuta, é isso? Essa informação eu não tenho, Guerra. Mas deixa eu ficar só na do treinador de goleiros, porque aí eu quero, do lado de cá do balcão, com as informações disponíveis, e o Rodrigo é top de linha, como repórter nosso, ele está trazendo algo que ele tirou de dentro do clube, de dentro do Internacional. Não, mas Maurício, eu vi uma coisa espetacular agora. A filha do Leonardo Oliveira está aparecendo ali no vídeo. É uma menina linda, ainda bem, graças a Deus. Que menina bonita, um beijo pra ela. Não puxou muito essa cabelo mala. Também, né? Lindo o cabelo dela, olha só. Olha só. Bastante cabelo, né? Puxou a mãe, né? Puxou Tem a mãe, nada a ver com o pai, graças a Deus. Sorriso é bonito. muito feio, careca. Mas sem fazer aí, Maurício, filho bonito. Fica não, mas é que filho bonito. Eu quero, verdade, Léo, eu quero dizer que... Mas é uma Nádia escrita, ô Léo? Maurício, Oi. O Leonardo é feinho, mas é bom reprodutor. Não, cara, eu respeito muito. Eu quero dizer assim, respeitando também a decisão, porque sempre tem isso, né, Pedro? Quem está tomando a decisão de demitir
tem o poder para tanto, a autoridade para tanto, a legitimidade para tanto. O que eu estou discordando é por qualquer dos dois motivos alegados. Se é contenção de gasto e o Inter acaba de eliminar o salário do Heitor e eliminar o salário do Moisés, não é contenção de gastos. Lamento. Esse argumento é equivocado. Não a informação do Rodrigo. O argumento é equivocado. E se não for isso, e sim a questão técnica, também está equivocado. Porque se há um goleiro que não consegue reagir bem ao treinamento, de um preparador de goleiros, que fez os goleiros que nós acabamos de citar, esse problema está com este goleiro. Ou você dá força a ele continua titular, ou você pega o reserva que estava na Chapecoense e fez um grande ano lá, chamado Kehler, e dá oportunidade para ele jogar. Então, por qualquer das razões, do lado de cá do balcão, reconhecendo que é legítimo demitir os caras, eu discordo da demissão do Daniel Pavan e do Marquinhos. O departamento de futebol, provavelmente, a gente sempre acredita nessas coisas, já tem um novo nome, porque tem algumas mudanças no departamento de futebol, entre elas o diretor executivo, que são recentes. Então o cara daqui a pouco chegou, ele vai fazendo uma análise, por algum motivo o cara chega à conclusão que o problema é o Daniel Pavan e que ele já tenha um novo nome. São acomodações, entre aspas, que acontecem no departamento de futebol que a gente vê todo dia. Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental. Vai me mexer num cara de 30 anos. O tamanho do Pavan... Que tá fazendo tudo isso de bom. O Pavan não fica 15 dias desempregado. Não fica uma semana. Mas assim, o que eu acho importante aqui é o seguinte, pelo tamanho do Pavan, que é um baita profissional, e pelo tamanho do Marquinhos, que é um cara de seleção brasileira, o Marquinhos, pelo tamanho desses dois profissionais, que já formaram grandes goleiros, já fizeram goleiros médios terem momentos ótimos, eu acho que é preciso de uma explicação oficial. Não é assim, é só um preparador de goleiros. Eu sei também que tem a questão da confiança, daqui a pouco o Mano tem confiança num preparador mais próximo dele, eu nem discuto isso, né? Mas assim, são dois profissionais grandes, entende, Pedro? Pô, o cara tá 30 anos no Inter, então acho que precisa de uma explicação oficial, me parece. Está me preocupando, é esta informação trazida pelo Leonardo, que eu tinha também, e quando o Mano veio para o Internacional, ele tentou trazer uma enxurrada de gente. E o Inter não aceitou. Aceitou só o auxiliar técnico dele. Mas esse é um direito do treinador, Pedro. É um direito do treinador, perfeito, eu concordo plenamente. Eu só acho que é muita conversa fiada o negócio do salário. O salário é simples. A direção chama o cara e diz, olha, nós não podemos te pagar o que estamos pagando, tu quer baixar? Pronto. Eu não sei se é possível, Guerra, porque esses caras do entorno ali, eles não têm contrato que nem de jogador, é CLT, né? E pela CLT tu não pode rebaixar. A justificativa foi Miguel. Eu concordo com Guerra. Eu acho que não passa por salário, não passa por corte, até porque o Inter tem um planejamento de mexer no grupo, de dar uma enxugada no grupo. Tem jogadores ali como Gustavo Maia, que estava no banco ontem, Lisiero. Esses caras o Inter pretende encaixá-los no mercado até para abrir espaço na folha. O Mano já disse que não quer trabalhar com tantos jogadores, ele quer trabalhar com no máximo 30. Hoje seriam 35, acho que o Inter tem. Não sei se baixou de 35 para 33 com a saída dos dois. Não é dinheiro. Talvez seja uma opção do treinador de querer trabalhar com o cara dele ou de fazer uma avaliação de que o goleiro não está dando a resposta adequada. Léo, por isso é legítimo, mas eu quero dizer, por exemplo, que a crítica que eu estou fazendo, claro. A crítica que eu estou fazendo à saída do Daniel Pavan e a do Marquinhos é a mesma crítica que eu fiz quando o Grêmio, de uma forma completamente equivocada, ainda que legítima, demitiu só o Rogerião e o Rogerinho, que eram os caras que estavam presentes como protagonistas das conquistas do Grêmio para fazer o Marcelo Groy jogar o que jogava e para fazer o Grêmio correr o que corria. E as trocas feitas com esses dois caras que saíram mudaram o Grêmio para pior. Então, é da confiança, disso e daquilo? Sim, legítimo, mas equivocado porque você tem caras talentosos e você está abrindo mão deles. E o Internacional que dispensou o Cristiano Nunes, que foi parar no Atlético Mineiro. E o Rogerião foi pro Palmeiras ganhar, né? Eu vou te dar a relação. O Internacional demitiu Abel, Caetano, Cristiano Nunes, Hélio Carraveta, Volpe, Caico, Cobalcini. Paixão. Paixão. O Paixão largou, eu acho, né? A Fernanda, que é uma nutricionista, o Mohamed, o Pavan. Foi uma gangue que foi morar. Isso aí é da direção. Nós temos que mudar tudo. Entendeu? Agora, o treinador chegar e pedir um cara da confiança dele, tá no direito dele. Jogo, trabalhar com quem, claro. Agora, não me vem com a conversinha que é salário. O Pavan, eu tenho a informação, ganhava menos de 40 mil. Sabe quanto é que ganha o William Thomas? 200. Então, vamos... Não, olha aqui, ó.
Não cabe, nego velho não cabe esses partidos aí, cara. Vamos fazer um intervalo comercial? Lembrando que o Galeto de Paolo é alegria à vontade e a KTO.com, onde a diversão acontece. Nesse meio de semana, tem Copa do Brasil, grandes jogos, hein? E tem também daqui a pouco o resultado da pesquisa interativa. E amanhã tem um grande jogo também, né? Chapecoense e Grêmio. É verdade. Amanhã tem. Tem o Minuto Mancini, nós nem evoluímos no E Minuto quero te Mancini. avisar, só para te não esquecer, para te poder dormir tranquilo, Tá. que o Thiago Santos viajou. Ele e o Diogo Barbosa. Não, o Roger tá de... Aí o Roger diz que é ele que cria problema com a Minuto Thiago torcida. Santos. Como é que é a Voltamos em escalação seguida. geográfica, é isso? Escalação geográfica. É pelo ex. São 2h21 e vamos saudar igualmente no programa a vitória do Juventude. Puxa, Guerrinha, fazia tempo, hein, Guerrinha? 9 jogos. Eu nem me lembro qual tinha sido a última vitória. Contra o Fluminense dentro do daquele Jacone, jogo da jogo da chuva, água, né? O jogo da chuvarada. É o jogo da É, faz tempo isso, né? É claro que a situação da Juventude ainda é uma situação dolorosa. Eu confesso que sigo com a mesma opinião, acho que não vai escapar, né? Mas tá na hora de estancar isso aí, de só levar burdoada, como estava levando. Outro que Jesus está chamando é o Fortaleza, hein? Jesus está chamando. É. E o Brasil de Pelotas, hein, gente? O Juventude contratou hoje um jogador chamado Anderson Leite, que jogou na Chapecoense com o Humberto Lousa, estava no México. E segundo informações do pessoal de Caxias, o Juventude pretende anunciar até 4 jogadores O na Vitor próxima Leque do semana. Cruzeiro tá vendo também, o Também. atacante, né? Já foi anunciado até, eu acho. E O que não pode acontecer com o Juventude, Leonardo, é aquele jogo que o Juventude perde 6, 7 gols e perde um pênalti. E aí deixa de somar 2 pontos. Aí tá jogando contra o Botafogo lá no Nilton Santos. Tá 1-0 o golaço do Paraguai, aquele o Pita. E aí nos últimos 3 minutos deixa empatar. Aí, contra o Coritiba, que estava 2-0. 2-0. Mas jogo do Santos em casa. Tava ganhando, aí tem um jogador expulso no meio campo e toma no final virada. no final do primeiro tempo. Mas eu acho, Bagé, um movimento interessante do Juventude de buscar pelo menos mais 3 ou 4 jogadores, e ele se encorpa, e o Darlan, que está emprestado pelo Grêmio, deve sair do Juventude. Não está recebendo oportunidades, ele é um cara que tem muita sondagem e tal, tem algum mercado. E o Darlan, que a gente muito debateu aqui no Sala, Eu imaginei que ele foi fosse bem, jogar né? lá. não aconteceu, né? Há uma decadência, né? Sem dúvida. Não Eu achei jogou que ele ia no ser Grêmio, titular não absoluto jogou no do Juventude. Juventude. Mas no lugar do eu Dauan. quero compartilhar a preocupação do Diogo com o Brasil de Pelotas, porque não é só ser lanterna da C, quase acho que caindo agora- para D, faltando 4 rodadas. É que o Brasil de Pelotas está somando, ora, acusações de alguém que diz torcer para o Brasil e que comete injúria racial, ora, como no jogo do fim de semana, torcida que invade o campo para tentar agredir jogador adversário, ou no mínimo invade o campo, que já é ruim o suficiente. Você tem uma pontuação de lanterna, faltam 4 rodadas, você está caindo para a Série D, e para essas 4 rodadas é grande a chance de você perder o seu estádio, porque aconteceu uma invasão para dentro do campo. E isso me preocupa e me entristece, porque eu sou completamente apaixonado por Pelotas. Faltam 2 rodadas. E né? nós vamos perder um time na Série C. Eu acho que faltam 2. Tem Faltam Não, o 3 Globo rodadas. Esporte deu 4 rodadas hoje, mas daqui a pouco, né? Vamos lá. E ontem nós tivemos mais de 8 mil pessoas, né? O Brasil colocou a preços populares o ingresso, e a torcida Chavante, ela responde, né? Olha aqui, Maurício, o Brasil ontem fez o seu 16º jogo, são 19, tá? A Série C, ela é turno único. Isso. E depois classifica. Então, faltam 3 jogos. 3 da jogos. próxima- Mas pior ainda, só piorou, Já né? teve- Tem Terceira 2 informação. quadrangulares. Depois tem 2 E o quadrangulares. Brasil pega o Floresta, que é um clube empresa do interior do Ceará, e está lutando ali diretamente contra o Floresta. O jogo é fora, né? Deixa eu ver quem mais aqui que o Depois Brasil tem o pega. Confiança em casa. O Talvez Confiança em casa, E né? termina com Vitória fora. Talvez. E em casa. sempre é difícil jogar contra o Floresta. Bagé, o grau de dificuldade para o Grêmio amanhã em Chapecó. Pedro, eu vou por outro lado. Eu penso o grau de responsabilidade que o Grêmio deve ter. O Grêmio tem que amanhã, de alguma maneira, e a gente tem notado e falado muito nisso na questão da postura, a diferença de postura quando tu joga em casa e quando tu joga fora. E que é natural, né? Dificilmente alguém sai para trocar garrafa da mesma maneira que troca em casa quando joga fora.
Mas o Grêmio, ele conseguiu encontrar uma forma que em alguns momentos até empolga mais o torcedor e até parte da crônica, com uma pseudo-estabilidade de time. E isso me leva a acreditar que falta um pouquinho de pensar a postura para começar jogando fora de casa. Porque essa troca de pontos, essa regularidade de pontos que a competição de ponto corrido te exige, ela te obriga ao seguinte, tu ganhar dentro da tua casa, tu não negocia ponto. E na segunda rodada do primeiro turno, o Grêmio perdeu para essa Chapecoense pelo placar de 1-0. Então, com a Chapecoense, não tem negócio agora na casa deles. O Grêmio tem que ir lá e fazer os 3 pontos. E eu penso que passa muito mais pela postura que o Grêmio vai entregar. Porque o Grêmio tem já uma forma de jogar. E contra o Brusque, e ficou muito clara, ficou muito evidente a maneira que o Grêmio se porta quando está fora de casa. Para mim passa por aí, acho que muito mais responsabilidade. Dificuldade vai encontrar sempre porque todo mundo olha o Grêmio e tenta se aventurar. A Ponte Preta no segundo tempo viu que tinha saído o Jeromel, que o Grêmio estava meio que se descansando, foi para cima e quase incomodou o Grêmio com a bola aérea, que é o grande problema do time do Roger hoje. E que o Roger já tinha esse problema quando lá em setembro de 2016 ele deixa o Grêmio e vem o Renato. O grande pulo do gato do Renato daquele time é que o Renato vai lá e consegue estancar o problema do Grêmio, que era a bola aérea defensiva e que é hoje de novo. Ele faz a marcação mista, né, Bajé? Ele muda a forma de marcar. Ele usa, alguns marcam individualmente e outros marcam a área ali, a sua região. No gol, por exemplo, que o Grêmio levou fora, foi contra Brusque, Brusque, exato. O gol do Wallace Reis. Quem deveria estar... o que era o acertado? Assim como tu faz no basquete, o jogador que é mais baixo, ele serve como um bloqueador. E aí o Bitelo era para ser o bloqueador. Porém, quem falha é o Bruno Alves, que o Bruno Alves se empilha com o Jeromel e aí o Diogo Barbosa acaba sendo surpreendido. Mas o Diogo Barbosa está marcando o cara das costas dele. E o Wallace entra livre. Tem um erro duplo, né? Do Bruno, que não marca a área dele, a região dele, e do Bitelo, que não faz agora bloqueio. tem o Bitelo de novo. O Bitelo tá agarrado na trave, Léo. E daqui a pouco ele percebe, dá a impressão de que alguém grita com ele. E aí ele vai na direção do jogador que tá sozinho e faz o gol. O problema foi da linha de defesa do Grêmio, que não veio ali pro segundo trave, que estava mais pesado. Foi esse o problema. Não o Bitelo, né? O Bitelo não Mas isso da estratégia, bloqueio, né? Da estratégia da postura, basquete. o Alex tem toda a razão. Se o Grêmio formatou e tá dando certo uma estratégia desde o Vasco, de que ele faz 1 ponto fora e 3 em casa, portanto 4 de cada 6, o Grêmio sobe e talvez com 3 rodadas de antecedência. Só que aqui tem uma defasagem. Você, para fazer 4 em 6, perde para a Chapecoense em casa, acabou a conversa. Você simplesmente tem que ganhar da Chapecoense lá. E é uma Chapecoense que bem recentemente perdeu de virada dentro da sua casa. Tem muita derrota dentro da sua casa, a Chapecoense, nessa Série B, que não é nem candidata a subir para A. Então, e isso valerá adiante lá para o Criciúma. O Grêmio deixou 2 pontos para um time que joga na Série B do Catarinense. Tem que ir lá e ganhar dos caras. Quando a gente dá atenção, a gente para, Maurício. Pois não, foi o que eu fiz, eu parei imediatamente. Quando eu ouvi o tio do atenção, eu parei, Pedro. Que loucura, olha aqui, ó. Tem uma informação exclusiva que preparei para o nosso Troca da Guarda. Kelly Matos. Oi, Pedro, boa tarde. Mas para ouvir o Maurício... para parar o Maurício, mas consegui. Não, que, aliás, Maurício vai gostar dessa informação. Opa, então manda. Eu amo o Maurício. Eu também. Todos nós. Não ama nada, Quem deu não um ama, xingão né, nele Pedro? agora. Quem não ama? Eu amo tanto o Maurício que nas férias eu quero ele aqui em casa. Olha a voz. Leva ele pro Labi. Ô, Kelly, a voz de telesexo que o Guerrinha fez agora me deixou impactado. Mas não, a informação que eu vou te trazer vai te deixar mais empolgado ainda. Tá na Copa. Eu pedi, Bagé, inclusive, pro secretário Germano Brem, secretário municipal, disse, secretário, eu vou entrar no sala de redação, o senhor tem que me contar uma coisa boa, né? Ele, tá bom, Kelly, então vamos te confirmar. Vai começar em Porto Alegre agora, até sexta, Pedro. O secretário não quis cravar para mim que vai ser amanhã ou vai ser quarta, mas eu tenho uma outra informação de que pode ser já na quarta-feira o 5G em Porto Alegre. Que legal. Isso significa dizer que Porto Alegre é a 2ª cidade no Brasil. Só Brasília até agora no Distrito Federal. Nem o prefeito virtual sabia disso. Nem eu, não, essa informação é da Kelly. Vai chegar antes da ligação do Serasa. Exatamente. Agora quem estava fugindo vai vir o WhatsApp, exatamente. E pediu ao secretário Germano Brem, então, que pudesse confirmar essa informação para a gente de que o 5G vai começar. Ele falou, Kelly, tá tão adiantado a nossa conversa,
A ideia era iniciar sexta, mas a gente está trabalhando e pode ser que seja antecipado já para amanhã ou quarta-feira, de tão avançados que são as nossas conversas. Basicamente, Pedro, o que acontece, só para todo mundo ter uma ideia, né, mesmo quem não acompanha esse tema, o sinal do 5G vai poder ser utilizado. Então, eles liberam essa faixa, liberam para as antenas, para que as operadoras disponibilizem. Então, tendo essa liberação, a operadora que for, a de cada um de nós, né, se for Vivo, Claro, TIM, Oi, não importa, ela já vai poder fazer a oferta dessa tecnologia para que quem tem o celular habilitado possa usar. E o Potter, que acho que é o mais tecnológico de todos nós, né, Potter, pode dizer a revolução que é o 5G, né? Como é mais rápido, como a internet das coisas vai facilitar tudo. Né? Muda a interação, né, Potter? O 4G já foi uma revolução. Deixa o Potter falar, tu não sabe nada disso. Não, pior é que eu sei, mas vai lá, Potter, vai lá falar. Não, sabe sim, o Léo tava falando de latência, né? Essa interação é a latência que se chama na internet, que é a resposta de um comando nosso no smartphone. Lembrando que o smartphone tem que ter o 5G, tem que ter disponível pela operadora 5G, e esse é o maior salto que as operadoras podem dar, Pedro. Na verdade, assim, uma coisa foi sair do 3G para o 4G, agora o 4G para o 5G é um caminho, né? Não são todos os modelos de telefone que suportam o 5G. Os vendidos nos últimos 2-3 anos tem já. Tá. O Potter e os Léo mais também caros e vendidos no último... Mas o que muda no dia a dia, de fato, das pessoas? Basicamente é a velocidade de download e upload. A velocidade de resposta para qualquer coisa, porque tudo tem um download e upload, né, PG? Tu mandou escreveu uma mensagem e mandou, ela subiu para algo e foi no telefone da outra pessoa, sendo bem grosseiro. Isso vai mudar completamente e vai liberar a banda, né? Então, às vezes está muito congestionado num horário e agora vai ter uma banda onde os fios, digamos, imaginamos um cabo dessa grossura aqui hoje, estou mostrando na tela aqui assim. Hoje é o 4G assim. O próximo cabo vai ser assim. Vai ser muitas vezes maior. Navegação de dados mais largo. Potter mostrou uma caneta e depois mostrou uma garrafa. Gel, grandão. Pô, pra baixar os vídeos do Pedro Ernesto são muito mais fáceis. O sala de redação, quem ouve, tem o de ler, acabou. Assim que ele vai mudar, principalmente vai impactar nós que trabalhamos muito com essa comunicação, a base do nosso trabalho, vai criar muito mais recursos e vai impactar no nosso dia a dia, mas no caso específico da gente, jornalista, na nossa interação com o público. Sem dúvida. Exatamente. Bom, imagina só, um filme, quando a gente tá vendo um streaming e a gente dá o play ali numa série da Netflix, ela já começa a trabalhar entre aspas, o download. Não quer dizer que tu vai receber o arquivo, mas demora hoje 2 minutos. Com o 5G, vai para 3,7 segundos. Segundos. É praticamente imediato, né? Online, puxa vida. Isso já vai... Eu sei que tem um evento para celebrar isso já na quinta-feira no Cais Embarcadeiro, já de uma operadora que vai realizar na quinta-feira. Inclusive vai ter, já tô até adiantando um pouco demais, né? Mas vai ter uma cerimônia, vão iluminar alguns pontos. Conta, Kelly, daqui a pouco o show do Pedro. É uma própria revolução para as próprias operadoras, que agora não interessa mais o sinal de telefone, claro. Para quem mora numa fazenda, para quem não vai ter uma antena 5G por perto, beleza. A gente entende isso, né? Mas vai ser muito mais rápido. A gente já acontece isso, né? De ligar pela internet e não pela operadora, digamos Exato. assim. Não, e aí, Bagé, por exemplo, quando sair a lista do Mineiro, vai ser real time. Inclusive, com 5G tem que aumentar a lista, né? Porque assim a gente vai ter mais gente, mais velocidade de dados, mais informação, mas né, Pedro? A lista só depende de mais um Pix. E tá bem perto de cair aí. Acho que vai rolar os 15. Bagé, já que não querem meu show lá, Bagé, eu vou te convidar. Na Semana Farroupilha eu vou fazer um show na Sauna Guaíba e vou te levar, tá? Pô, também. Eu quero ir também. Uma honra, essas experiências que tu me possibilita. Já sei que é um show sem gravata. Não, é só com gravata, Guerrinha. Só gravata. Só gravata no Pedro. Deu, né? 14 horas, 34 minutos. Gostou, Pedro? Eu preparei uma informação sempre exclusiva. Lembrando que quem tá nos ouvindo no Japão é madrugada, então pode falar. Pode falar. Fiz um convite carinhoso pro Bagé para ir lá fazer uma sauna. Eu confio em ti, deve ser um lugar bem familiar. Bem, leva o teu 5G. Leva o 5G. Fica em Guaíba, Pedro, quando já pensou Guaíba? Já pensou 5G lá na sauna Guaíba? Imagina. Bom, vamos lá. O Alemão,
Não tem alemão hoje. Hoje só é alemão, sou eu só. Alemão e o grisalho, né? Impressionante como o PG, cada dia que passa, fica mais bonito, cara. Olha só a elegância. Ele passa giz no cabelo pra parecer. Nosso William Bonner, né? Tá mecha de cabelo branco, já tomou conta ali. Porque é tão uniforme o cabelo branco. Só tá melhorando. Não, o alemão tá de férias. O alemão tá de férias. Aí, como hoje era a troca da guarda comigo, eu falei, não, peraí, secretário, o senhor vai me dar uma informação, vou entrar com o Pedro Ernesto Bernardinho, cara, uma exclusiva. E aí ele contou. Tá, aquele Marcos. O que tem mais? Além do 5G, o que tem aí? O que o prefeito virtual tá aprontando? O PG tá sempre aprontando, né, Pedro? Mas hoje é dia de a história da minha vida. Isso é verdade, deixa eu dizer que isso é verdade. O Léo e o Diogo, eu acho que já o entrevistaram. A gente vai entrevistar o Ricardinho, né, que é atleta de futebol. Fenômeno, né? Melhor do mundo. É o convidado da história da minha vida, vai estar com a gente. Aliás, agradecer a Rafa, a equipe toda, Rafa né? Medite. Que proporcionaram essa conversa. Nossa, acho que a gente vai ter uma troca Aliás, espetacular. sabe que é uma né? experiência muito legal. Eles já me convidaram algumas vezes e eu tô bem próximo de conseguir pegar uma data para ir lá. É fazer um treino com eles. Eu assisti um treino. A gente não tem noção. O que eles fazem Esse futebol, algo fora do comum. futebol porque a bola tem um guiso. Para quem não sabe, a gente tá falando de pessoas que têm deficiência visual, tá? Futebol para cegos, né? Então tem o goleiro, ele enxerga. O goleiro tem visão normal. O goleiro dos times. E fica um treinador, por exemplo, o que o Ricardinho faz, não é à toa que ele é o melhor do mundo. O Ricardinho pega a bola e ele começa a driblar em zigue-zague os caras como se ele estivesse enxergando. É bizarro. E quando ele vai chutar a gol, tem um profissional, como se fosse um auxiliar técnico, que ele fica atrás da goleira adversária e ele vai batendo na trave. E pelo som posiciona ele, tipo, ele bate num lado para ele já tem um código acertado. Se eu bater nesse lado, quando ele vai cobrar um pênalti, por exemplo, bate nesse lado que o goleiro tá mais longe. É uma coisa surreal. Não, mas tem uma coisa mais incrível ainda. A velocidade ainda, que eles têm de pensamento. O Ricardinho e outros jogadores, tem o Jefinho também, que joga demais na seleção, eles conseguem dar passe assim. Sim, eles passam Cara, eles fazem passe em profundidade diagonal, um troço absurdo, sabe? O cara, pelo som do guiso da bola e do treinador, o cara ele tem que pensar, idealizar. Cara, é um troço inacreditável. Aí, Pedro, o que eu preparei pra ti, Pedro? Olha, preparei deixa eu só um te gaúcha informar mais que especial pra ti. Foi especial, espetacular. Vou ouvir inteirinho. Mas eu quero te dizer o seguinte, começa hoje o Campeonato Brasileiro Sub-15 de basquete. E a Sojipa está em Curitiba, disputando esse campeonato. E o craque, o cestinha, é João Pedro Denardinho, tá bom pra ti? É família. É talento. Joga o por vô tá música, orgulhoso, né? Eu nunca joguei bolhufas. Mas o guri é craque. Joga por música, Léo. Ô, Bajé, deixa de bobagem. Não, tô te ajudando, né, Pedro? Bajé, mais semana farroupilha, tu vai comigo lá na Saraguaíba, hein, Bajé? Pedro, levar. Contigo é cheque em branco. Tchau pra ti, tá? Olha aqui, ó. Termina aqui o Sala de Redação, o que vem aí... Gaúcha. Tchau, fui!